Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Letícia, sou advogada e hoje nós vamos falar sobre um tema um pouquinho delicado. Nós vamos falar sobre divórcio. Então, quais são os temas que nós abordaremos hoje nesse vídeo? Quais são os documentos que nós precisamos para o ingresso de uma ação? Quais são os tipos de divórcio possíveis? Como eu faço para deixar o meu processo ainda mais rápido? Tem pensão para marido? Tem pensão para esposa? E as crianças? Qual o valor eu tenho que contribuir em questão da pensão para as crianças? E as visitas? Como pode ser? A guarda? Os bens? Tudo isso e muito mais. Fica comigo até o final para a gente tirar todas essas dúvidas ainda hoje. Quais são os documentos que eu preciso para ingressar com o processo de divórcio? Então, são documentos simples. RG CPF das partes, tanto do marido quanto da esposa, os documentos dos filhos, certidão de nascimento, certidão de casamento. Só que essa precisa ser atualizada. Tá? O juiz ele quer saber se hoje vocês ainda estão casados e não com outras pessoas. E aí a gente vai precisar, se tiver bens, os documentos do carro, os documentos dos imóveis. Mas quais documentos do imóvel? A matrícula atualizada. Isso nós conseguimos indo no cartório e pedindo essa situação. Fora isso, tem alguns sites em que disponibilizam essa matrícula atualizada. Então RG CPF, comprovante de endereço, certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos e os documentos dos bens, que seriam o documento do carro e o documento dos imóveis. Então, esses são os documentos necessários para ingressar com uma ação. Se você tem por pretensão procurar um profissional, já deixa tudo separadinho antes de ir lá conversar com ele. Fechado? Agora nós vamos falar sobre os tipos de divórcio. Quais são os tipos de divórcio que nós temos? Nós temos o consensual e o litigioso. No consensual, as partes elas estão em comum acordo com todos os termos do processo. Nesse tipo de processo, pode ter um advogado representando cada uma das partes ou um advogado para os dois. Mas às vezes é importante deixar um advogado para cada uma das partes. Por quê? Porque sempre fica aquela duvidazinha na orelha. Ela que encontrou esse advogado, ela que pagou por esse advogado, ele está defendendo só os direitos dela. Então, para a gente não ter nenhuma dúvida, saber que aquele profissional está resguardando os seus direitos, eu aconselho ter um advogado para cada uma das partes. E se for litigioso? No litigioso, as partes não estão concordando com os termos do processo. Nesse caso, vai ser obrigatoriamente um advogado para a esposa ou um advogado para o marido. E aí, vai demorar um pouquinho mais o processo. Então, quais os tipos de processo de divórcio que nós temos? Ou é consensual ou é litigioso. Consensual vai ser mais rápido. Pode ter um advogado representando uma das partes ou um para os dois. No litigioso, as partes não estão concordando e vai ser obrigatório um advogado para cada um. Agora a gente vai falar sobre a pensão. Só que dessa vez não vai ser a pensão das crianças. Nós vamos falar sobre a pensão entre as partes, do marido e da esposa. Nesse caso, não tem uma obrigatoriedade da pensão pela legislação. Só é compreendido pelo juiz como obrigatório quando as partes elas são debilitadas, doentes, dependentes daquela outra parte. Nesse caso, geralmente, o juiz vê como necessário um pagamento de pensão para sustentar aquela parte que depende tanto da outra. Fora isso, sempre pode ser posto entre as partes um acordo em que ali vai ser paga uma pensão para outra parte durante um período, por exemplo, até que a outra parte se restabeleça financeiramente. Então, da pensão, são essas as dicas de hoje. Agora nós vamos falar sobre as crianças no divórcio, hein? Nesse processo, nós temos 3 situações que nós vamos discutir, que é a questão dos alimentos, da visita e da guarda.
A pensão, como é que é a questão dos alimentos geralmente é a situação mais delicada do processo. Mas quanto que eu mereço receber em questão de pensão? Não é uma questão de merecer. E principalmente lembrando, a pensão que a gente vai falar agora não é para a esposa, não é para o marido, é para as crianças. Então, o que é sempre importante pensar quando a gente vai falar sobre pensão? Que o valor da pensão ele tem que ser de acordo com a necessidade e a possibilidade. A necessidade, o que é? O que a pessoa está tendo de gastos em decorrência de ter aquela criança? R$ 1 milhão. Quer dizer que eu vou ter que receber de pensão R$ 500 mil? Não necessariamente. A gente vai ver também qual é a possibilidade da outra parte. Vamos supor que a outra parte está desempregada, não tem renda, não tem nada. Ela vai conseguir pagar os 500 mil, o R$ 1 milhão que a outra pessoa pretende? De forma alguma. Então a gente sempre vai ver a possibilidade e a necessidade. E com isso a gente vê um valorzinho que caiba no bolso e que supra as necessidades básicas. Fora isso, agora nós vamos falar sobre as visitas. As visitas, ela é bem flexível, é muito de acordo com a possibilidade entre as partes. Vamos supor que o pai, ele é porteiro, então ele trabalha um dia sim, um dia não. A gente pode deixar com ele o final de semana inteiro? Provavelmente, nesse caso, não faz sentido. Então, a gente vai ver também como é a rotina dessa família para estabelecer a questão das visitas. E a questão da guarda? Quais são os tipos de guarda? No próximo vídeo nós vamos falar sobre esse tema. E agora nós vamos falar sobre guarda, a guarda dos filhos. Quais são os tipos e qual que eu vou escolher? Para mim poder escolher, é importante saber quais são os tipos de guarda que existem. Então, são 3 tipos de guarda. Nós temos a guarda alternada, a compartilhada e a unilateral. Às vezes tem uma confusão sobre esses tipos de guarda e por esse motivo acaba optando por uma ou por outra e depois acaba se arrependendo. E depois que se arrepender, precisa de um outro processo que chama revisional. Então, para não precisar refazer o que a gente for estabelecer nesse primeiro momento, é importante saber do fundo do coração tudo que existe sobre guarda. Nós temos a unilateral, alternada e a compartilhada. A unilateral é quando vai ficar com uma das partes e essa parte vai dar todas as regras e infraestrutura para aquela criança. Só que aí houve uma situação da guarda compartilhada e muitos juízes gostam muito disso. Por quê? Porque eles entendem que como houve a criação de uma criança com o pai e com a mãe, a construção do ser daquela criança é muito importante que tenha a presença dos dois. Então eles vão compartilhar as decisões para aquela criança. Mas isso não quer dizer que o pai ou a mãe não vão ter por obrigação pagar a questão dos alimentos da pensão. Então, é só para compartilhar as decisões, mas a criança vai continuar da mesma forma, tendo um domicílio, a questão da pensão vai ser paga pela outra parte, mas para a construção do ser daquela criança vai ter pecinhas entre as duas partes, entre o pai e a mãe. E tem a questão da guarda alternada. Isso aqui não é muito comum, mas é importante saber que existe. Que durante um período vai ficar com a mãe, sobre as regras da mãe tudo certinho, e depois vai alternar e vai ficar com o pai, sobre as regras do pai. Então vamos supor, na unilateral vai ficar comigo que eu sou a mãe, as minhas regras, tudo certinho. Agora não, eu vou querer a compartilhada, eu vou compartilhar com o pai a questão das decisões. Que escola que a gente vai colocar a criança? Eu acho que no objetivo, eu acho que no ângulo. E aí a gente fala, então vamos colocar numa escola intermediária, nem na minha nem na sua, e às vezes essa conversa não existe. Então a gente vai ter que estudar
como é que funciona essa questão da estrutura familiar para escolher qual é a guarda mais adequada para aquele caso. Agora nós vamos falar sobre os bens, o tema mais esperado de todos. E o meu carro vai ficar para quem? Para mim ou para ela? Então, nesse caso, o que é importante? A gente voltar lá no túnel do tempo, no momento em que vocês se casaram, no casamento civil. Lá foi escolhido o tipo de comunhão. Comunhão, eu nem lembro que teve isso, mas então a gente vai fazer o seguinte. Pega a certidão de casamento, para o vídeo que a gente vai continuar daqui juntos. Pegou a certidão? Então vamos lá. Na certidão vai estar escrito se a comunhão parcial, total ou universal de bens. Na comunhão universal de bens, não importa o tempo. Tudo é de todo mundo. Ah, mas isso daqui eu comprei quando eu tinha 14 anos. Mas não importa, porque é universal. O universo é dos dois. No parcial, a partir do momento em que você se casou, o que vocês foram adquirindo de patrimônios é dos dois e vai ser partilhado entre os dois. E fora isso, tem a separação total de bens. Não importa se for antes, se for durante, se for depois. Você vai colocar o nome daquele bem de quem que é o proprietário dele. Então vamos supor, eu comprei uma casa, mas eu comprei junto com meu marido. Então nós vamos colocar o nome dos dois e é dos dois. Ah, esse carro eu paguei só com o meu dinheiro, então vou colocar no meu nome. Na separação total de bens, tem essa possibilidade. O que é o mais comum de todos esses casos? A parcial de bens. A partir do casamento, metade é de cada um. Mas fora isso, se você for fazer o divórcio consensual, nada disso importa. Por quê? Porque vocês podem decidir de forma diferente dessa situação. Então, o que é importante? Saber o que é de direito para ver se você vai abrir a mão de alguma coisa ou de outra para fazer um divórcio consensual. Mas lembrando, sempre tem a possibilidade do litigioso se for para resguardar os seus direitos. Então, procura um bom profissional para poder resguardar todos os seus direitos da melhor forma possível.